Eu quero aproveitar, né, a sua ilustre presença, agradecendo mais uma vez a ela, e pedir para que você faça uma apanhada desse time do Flamengo, porque é um time que vem, como você falou na sua primeira fala, esfacelado. É um time que vem sem Pedro, sem Gabriel Barbosa, sem Arrascaeta, sem Everton Cebolinha, sem Vinha. Qual o impacto, né? Alguns veículos dizendo que o Flamengo está até mais fragilizado, mas qual o impacto desses desfalques para a equipe do Flamengo para esse jogo? E qual você acha que vai ser a postura do Tite dentro da Arena Fonte Nova amanhã, tendo em vista que ele já confrontou esse time do Bahia aí no Maracanã e foi um jogo duríssimo, o Flamengo venceu na Bacia das Almas. Não, eu tava nessa partida aí contra o Bahia no Maracanã. Inclusive eu ia para Bahia para esse primeiro jogo, acabou que não consegui, mas o próximo jogo, na próxima semana, estarei no Maracanã, em loco lá, trabalhando nesse segundo e decisivo jogo. Mas é um Flamengo muito, muito esfacelado mesmo, cara. É um Flamengo que não está conseguindo performar. É um Flamengo que a gente não consegue repetir duas escalações em 2 rodadas ou 3 rodadas, e é um Bahia que a gente já sabe de qual é salteado, é um Bahia que a gente sabe como é que vai ser escalado, gosta o torcedor ou não, se o Lúcio vai entrar ou não, mas a gente já tem o Bahia já na ponta da língua, e é um Flamengo que todo jogo é um time diferente por conta de contusão. O Flamengo está todo mundo se machucando e se contundindo. Né? E o provável Flamengo que. E até se você for pegar, João, e ver o Flamengo que vai enfrentar o Bahia amanhã, é um time que, no papel, é melhor do que, vamos botar, 70% dos times do Campeonato Brasileiro. Porque vai de Matheus Cunha, né, não vai de Rossi, por uma escolha exclusiva do Tite. Na lateral direita, vai de Varela, né, da seleção uruguaia, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então é uma zaga forte. Né? O meio-campo vai de Eric Pulgar, da seleção chilena, De La Cruz, Gerson. Lá na frente tem Michael, que chegou agora, já fez a diferença na partida contra o Bragantino, Luiz Araújo, que está num bom momento, e o Bruno Henrique como um 9, que não jogou bem contra o Bragantino. É um bom time, mas o grande problema é que até os reservas, pelo fato do elenco que teoricamente era muito enxuto, agora ele não está tão enxuto por conta dos desfalques, até o banco de reservas está fragilizado. Porque se você for pegar o banco do Flamengo que vai enfrentar o Bahia, possivelmente vai ser o mesmo banco que o Flamengo viajou para La Paz, com 70%, 80% de todo o banco dos garotos do Sub-20. Então, assim, repito e digo, se tem um momento para o Bahia conseguir um bom resultado, é nesse jogo, em casa, na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Flamengo, porque é um Flamengo extremamente fragilizado. E eu falei até no Maracanã, no último jogo contra o Bragantino, ô João, de que eu falei o seguinte, ó, se o Flamengo jogar contra o Bahia da mesma forma que jogou contra o Bragantino nessa rodada do Campeonato Brasileiro, vai perder e não vai perder de pouco, não, porque o Flamengo não jogou nada. Agora, o Flamengo tem um diferencial que o Bahia, eu analisando o Bahia, não tem. O Flamengo ele tem com ele a letalidade. Tem jogadores que são decisivos. E é um Bahia que, mesmo ganhando jogos e numa sequência boa, eu acho que é um Bahia que ainda faz muita força para decidir jogo, faz muita força para poder fazer gol, ainda, né? Ainda. E tem vencido, mas tem vencido de 2-1, de 1-0. Né? Então é um Bahia que tem um meio-campo espetacular, eu considero o melhor meio-campo do Brasil, já falei isso várias vezes, mas que ainda não tem um centroavante qualificado, letal. Né? O Bahia faz muito esforço para poder fazer gol. E é um Flamengo que é muito letal. Então vai ser um jogo de poucas oportunidades, mas considero, com todo respeito, mas considero que nesse primeiro jogo o Bahia é favorito. O favoritismo do Bahia se pauta muito sobre os 11 de ouro. Eu ouvi essa expressão hoje e achei linda. Um beijo para Gabriele Gomes, que é a coautora dessa expressão. Que é o time titular do Bahia, que não perdeu na temporada, tá? E é o time que a torcida sabe de qual é salteado, mesmo como você afirmou, mesmo não gostando, que é Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Caulita Sena, Everaldo. Esse time que só tomou 3 gols sob o comando de Rogério Ceni e que não perdeu na Fonte Nova. Os 11 de ouro são a valência, a primeira valência do Bahia. Os 11 de ouro que eles podem ser decisivos no jogo contra o Flamengo, pois eles vão jogar em uma rotação diferente da que vem jogando habitualmente
Se por acaso, não sei como é que repercutiu muito aí no Rio, porque eu não acompanhei, mas o jogo contra o Botafogo, na minha opinião, foi o melhor jogo do campeonato, disparado. Um jogo muito legal de ver, com os times alternando na liderança técnica da partida, com os goleiros fazendo a diferença, Marcos Felipe fazendo alguns milagres, John fazendo outros, e se a gente pautar o Bahia pelo jogo do Botafogo, o Flamengo vai ter dificuldades. Como é que é visto esses 11 do Bahia e como é que aí se espera esse jogo aqui em Salvador para Bahia e Flamengo, Jonas? Cara, eu até fiz alguns vídeos, né, e participei até de algumas na rádio que eu falei e em alguns canais. Eu, particularmente, lógico, tem torcedores, né, que são idiotas, né, que não entendem nada de futebol, que acham que pegou o Bahia e comemorou. Teve um ou outro, cara. Mas a grande maioria dos torcedores do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria, não queria enfrentar o Bahia nesse momento. Não queria, né? Preferi enfrentar o Vasco, João, sem sacanagem. Preferi enfrentar o Vasco do que enfrentar o Bahia nesse momento, porque quem viu o jogo do primeiro turno viu a dificuldade que foi. Quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro está vendo que o Bahia teve um momento ali que saiu dos trilhos, mas voltou para o trilho de novo. Tem jogadores qualificados a nível nacional e internacional. O Bahia tem hoje o melhor lateral direito do país, na minha opinião, da América do Sul. Joga demais o Santiares, né? Então, assim, o torcedor não queria enfrentar o Bahia nesse momento, e para muitos é considerado uma final antecipada, né? Entre Bahia e São Paulo. O torcedor do Flamengo não queria enfrentar Bahia e São Paulo nesse momento. Gostaria de enfrentar o Bahia e São Paulo numa possível final, né? Não agora. Então, assim, a forma que a imprensa carioca, os torcedores cariocas estão levando esse jogo e sabe que vai ser um jogo de muita dificuldade. Por quê? O Bahia tem algo que o Botafogo tem, mas o Flamengo não tem. O Bahia tem um time forte. O Bahia, de repente, não tem um elenco tão forte quanto o do Flamengo. E, de repente, a partir do momento que o Bahia tem que fazer as alterações, o Bahia perde um pouco tecnicamente. Assim como o Botafogo. Mas os dois têm um time extremamente forte e bem treinado. Já o Flamengo ele tem um elenco forte, mas não consegue montar um time forte. E efetivamente, o elenco faz com que você vá mais longe nas competições. Mas um bom time, principalmente em mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, é preponderante para te levar à vitória. Então o Bahia tem um excelente time, o Botafogo tem um excelente time para decidir, e o Flamengo tem um grande elenco e não consegue formar um excelente time. Porque cada jogo é um time diferente, cada jogo é uma contusão diferente, e aí o Flamengo não consegue ter aquela nuance de time de futebol. E a que se refere tantas mudanças, Jonas? Por que o Flamengo muda tanto? Cara, eu não entendo também. É porque o Flamengo e o São Paulo são as duas equipes que estão nas três competições, né? Mas é uma choradeira danada, que não porque o Flamengo, porque o Tite vai dar entrevista. Inclusive, eu fiz uma entrevista, eu fiz uma pergunta pro Tite. Parece que só o Flamengo que está jogando quarto e domingo, né? Aí você via até agora há pouco tempo, o Botafogo tá na Libertadores, estava na Copa do Brasil e estava liderando o brasileiro. Inclusive, foi essa pergunta que eu fiz para o Tite. Até pouco tempo atrás, o Palmeiras está brigando no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Estava na Copa do Brasil, acabou caindo para o próprio Botafogo, né? E foi o Botafogo que o Palmeiras caiu? Não, foi o próprio Flamengo, né? Flamengo. E estava na Libertadores. Então, assim, é muita. E você não vê no Botafogo, e você não vê no Palmeiras muitas contusões, como que está acontecendo no Flamengo. E são contusões sempre. Você não vê um joelho estourando. Não, é sempre posterior da coxa, posterior da coxa. Então, o teor da minha pergunta pro Tite foi mais ou menos esse. Tite, não está acontecendo alguma coisa aí na sua comissão técnica, né, na preparação física, porque são sempre as mesmas contusões, e por mais que você reclame da sequência de jogos, Palmeiras está tendo sequência de jogos. O Botafogo até ontem estava jogando as três competições. São Paulo está também, você não vê os jogadores eles quebrando. Então, assim, o Flamengo está se contundindo muito. Está se contundindo muito. Para você ter uma ideia, o Flamengo teve que correr agora para o mercado para contratar um terceiro lateral esquerdo, que eu acho um erro. E outra coisa que o grande diferencial do Bahia para o Flamengo, não estou babando ovo do Bahia, não, estou totalmente imparcial e sincero, é o profissionalismo. O Flamengo não é profissional por no seu futebol. O Flamengo tem um vice-presidente de futebol que é amador, eu estou falando de tom pejorativo, ele é amador mesmo, ele não é profissional de futebol. Ele só está ali porque ele é um grande torcedor e ele tem as torcidas organizadas nas mãos
e, consequentemente, ele tem esse espaço ali no Flamengo, mas ele é amador, sabe? Ele é amador. E aí, o que o Flamengo fez? Contratou, tem o Ayrton Lucas, aí contratou o Vinha, e nunca preparou um garoto da base para ser essa terceira opção. Foi uma outra pergunta e uma outra coletiva que eu fiz para o Tite. Por que, que ele não utiliza a base? E eu sei que o Rogério Ceni vai dessa mesma vertente. Não olha para a base com o mesmo carinho que tem que olhar. Um bom time, João, para terminar minha fala, para mim são 3 prateleiras que você monta um bom time, um bom elenco. Uma prateleira de um titular, que é incontestável, o titular. A segunda prateleira, um reserva que vai tirar esse titular da zona de conforto. Uma terceira prateleira de um jogador da base que vai ter 2, 3, 4, 5 oportunidades ali durante o ano, mas que você sabe que ele está ali. Caso você perca por contusão ou por convocação, tem um garoto da base pronto para, entre 2, 3, 4 ou 5 jogos, assumir uma titularidade ali esporadicamente. E o Flamengo não faz isso. O Flamengo gasta dinheiro à torta e direito. O Flamengo acabou de contratar um lateral esquerdo de 33 anos, vai pagar quase 2 milhões de reais para ele, porque não preparou um garoto da base para ser lateral. E é um Flamengo que tem uma base forte, tá? Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e agora ganhou o campeão. Agora ganhou o Campeonato Mundial aqui no Maracanã. E não tem um lateral ali para poder quebrar esse galho enquanto o Vina, né, ele não volta para ser o reserva imediato do Ayrton Lucas pontualmente. Então a grande diferença desse Flamengo hoje é que o Flamengo que é gerido por amadores, enquanto você vê um Fortaleza líder totalmente profissional, um Bahia extremamente profissional e até mesmo um Botafogo mais profissional que o próprio Flamengo. Eu fico pensando nisso, eu acompanho muito a base, né? Aqui a gente é a casa da base aqui do Esquadrão. E aqui o Grupo City ele trouxe alguns profissionais, até do Rio de Janeiro, Marcelo do Fluminense, né? Bom gestor e tal, e tá tentando mexer na base do Bahia, e isso tá reverberando, não é de uma maneira positiva e também de uma maneira negativa, tá reverberando, vai ter uma lista de dispensa da base, inclusive em primeira mão aqui, Rogério Ferreira cai nessa brincadeira, tá? Técnico do Sub-20, que não conseguiu lograr isso no Brasileiro Sub-20, teve a classificação na mão, perdeu o jogo, inclusive, pro Flamengo, em Simões Filho por 2-0. O Bahia dominou o jogo inteiro, o Flamengo foi lá, tem um ponta nigeriano, Chola. Chola, muito bom, lá ele, mas muito bom. Tá aí. E esse cara fez 2 gols, jogou muito, e tinha também o Mohamed, né? O pessoal poderia adaptar, botar um outro nome, um nome meio, né? Aí o Mohamed também, muito bom jogador, que veio também do futebol africano também, são 2 nigerianos aí na base do Flamengo, muito bons jogadores, mas assim, o Flamengo fez campanha de meio de tabela no Brasileiro Sub-20, sabe? Não ficou, não foi destaque, era um time de meio de tabela, fraco, inclusive, para as pretensões. A gente espera muito de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Botafogo, e essas 4 equipes, para mim, no Brasileirão Sub-20, decepcionaram. Você fala. Campeão brasileiro sub-20 ano passado. Esse ano os caras chutaram o balde da barraca, não quiseram saber. E assim, Jonas, pelo que você me fala, o Flamengo tem uma defesa muito forte. Tem os 2 bons laterais e uma dupla de zaga mais consolidada. Eu não entendo também a opção do Tite pelo Matheus, que é o goleiro. Eu acho que Rossi é melhor, tá? Bem melhor. Tanto que quando o Rossi surgiu, eu falei, traz esse cara, porque esse cara é bom. Ninguém deu ouvido, ninguém dá ouvido assim quando a gente fala, porque aí às vezes a gente perde um grande jogador, perdemos o Rossi. Não perdemos, né? Porque nunca fomos atrás, mas o Rossi foi ao Flamengo. Mas uma outra coisa, qual é o ponto fraco desse Flamengo? Porque tem um meio de campo de 3 volantes, teoricamente, né? Não é um meio campo criativo. E o Gerson tá fazendo essa função de 10. Qual é a grande valência desse time no meio do campo? Desse time do Flamengo? O meio-campo do Flamengo, eu acho o meio-campo bom e compatível até mesmo com o meio-campo aí do Bahia. Né? É um meio-campo bom. O Eric voltou da Copa América muito mal, né? O Alan não consegue performar, está sendo vaiado todos os jogos, o Alan, que ele foi 14 milhões de euros que o Flamengo pagou no Alan, não consegue performar e no último jogo errou, né? Deu o gol para o Bragantino e foi vaiado a partida inteira. Mas é um meio-campo bom do Flamengo. Tem peças boas aí no meio-campo, agora está chegando o Alcaraz, está chegando o Gonzalo Plata, né? Tá prestes a fechar o Flamengo com esses 2 jogadores, já trouxe o Michael, enfim.
Agora, a defesa do Flamengo é uma defesa boa, mas só que tem um problema que é crasso. Tem um problema que é crasso, uma deficiência que ninguém consegue. Entra técnico e sai técnico e tem uma deficiência que ninguém consegue consertar, que são as bolas alçadas na área. Cruzou na área do Flamengo, é um Deus nos acuda. Cruzou na área do Flamengo, todos os gols, é só você ver agora, todos os gols que o Flamengo tem tomado são de cruzamento na área, de cabeça. Ou de cabeça, ou cruzamento que passa ali pela área toda e sobra lá no lateral, e o cara faz o gol e bate cruzado, enfim. Mas assim, todos os cruzamentos o Flamengo não consegue cortar. Entra zagueiro, sai zagueiro, então é uma grande deficiência, e os clubes sabem disso, porque eles têm cruzado bastante na área do Flamengo. Então, eu acho que 90% dos gols que o Flamengo tem tomado é de cruzamentos na área.